Luciano compartilha que no mundo de hoje, escolher uma dieta saudável, não comer no McDonald's, procurar não produzir lixo, são coisas simples, mas são ao mesmo tempo atitudes heróicas no cotidiano das pessoas que fazem essas escolhas. O Paulo diz que no mundo em que eles vivem, eles passeiam entre o mundo científico e o conhecimento popular. Não por uma forma superficial de agir com as pessoas, mas porque essa é a realidade do mundo deles. No episódio de hoje eu converso com Paulo e Luciana Campos, um casal que encontrou na permacultura os conhecimentos e as práticas necessárias para concretizar a mudança que eles acreditavam ser necessária no mundo. A partir de então, Paulo e Luciana incorporaram a permacultura como ferramenta em suas vidas pessoais e profissionais. Eles tocam a escola, a Maloca Escola de Permacultura, na região do Crato, no Ceará, e transformaram a casa deles em um centro de aprendizado e troca de experiências, um casarão. O Paulo, além de mestre em geografia, técnica em arqueologia, padeiro, marceneiro e muito habilidoso com a construção de estruturas em bambu. A Luciana, além de gestora social e educadora, ela também ministra cursos, palestras e inseriu o ensino da permacultura na Escola das Filhas. Os dois são co-criadores do Núcleo de Estudos e Práticas Permaculturais do Semiárido e também estão envolvidos na criação do curso de especialização em permacultura pela Universidade Estadual do Ceará. Foi um prazer conversar com o Paulo e com a Luciana. E mais uma vez eu sigo inspirado por ver que pessoas comuns como nós todos têm feito escolhas poderosas de um impacto muito positivo nas comunidades à sua volta. Confere aí o episódio com o Paulo e a Luciana. Eu sou Eurico Viana, trazendo para vocês ideias, ações, pessoas e projetos de impacto positivo. Paulo e Luciana, muito obrigado. Eu vou começar perguntando o seguinte: como que vocês chegaram nessa história? No momento, a gente teve histórias de vida familiares, né, que nos sustentaram muito, que nos deram a oportunidade de ter um olhar diferente sobre o mundo, né? E aí eu acho que quando a gente se conheceu e se reconheceu, acho que essa tomada de decisão de ter uma vida coerente com aquilo que a gente aprendeu com as nossas famílias, com os nossos familiares, isso potencializou, né? E assim, o nosso encontro foi rapidamente seguido da chegada das nossas filhas e a gente queria mesmo mostrar para elas que o mundo era um lugar de abundância, né, de conexão, de solidariedade, né, de empatia. E eu acho que foi isso, né? Acho que foi um encontro sincrônico que nos deu essa força interior dessa tomada de decisão. Esse encontro nessa vida. Como é, Paulo, por favor? Esse encontro dessa vida, que a gente já tem uma vida pregressa em outras vidas. É possível. Você falou, Luciana, que né, assim, a sua história te deu um embasamento. Eu vou entrar direto nisso. Quais foram as suas grandes inspirações ancestrais para escolher essa batalha árdua de ensinar as pessoas a se reconectar, ensinar as pessoas a viver de uma maneira positiva no mundo hoje? De onde vem isso? A primeira delas é o meu avô paterno, que ele era franciscano, e ele era uma pessoa que ele tinha tanta bondade, ele praticava tanto a bondade e o cuidado com o outro, que quando ele fez a passagem desse mundo para a eternidade, o jornal da cidade dedicou para ele uma folha inteira, uma página inteira, né, falando sobre a bondade dele e o quanto a cidade toda perdia, né, com o falecimento dele. E para mim, assim, quando eu soube dessa história muito cedo na minha vida, assim, com 10 anos, eu fiquei muito impressionada. E aquilo, para mim, foi como uma espécie de missão, né, que
que eu deveria seguir, né? Honrar a minha ancestralidade, né? E a segunda influência muito forte são os meus pais, a minha mãe, a Leni, e o meu pai, o Medeiros. Eles se conheceram na ambiência da ditadura militar. Minha mãe foi presa, sofreu torturas. Meu pai, ele morou fora, morou no Japão um tempo, porque era muito perseguido aqui no Brasil. Então, e eu vivi toda a época, né? Eu nasci em 77, então eu vivi toda a época de reabertura política, todas aquelas emoções, né? Da primeira eleição, da nova Constituição de 88, eu vivi tudo isso. Isso era um ambiente onde eu fui criada, né? E fora esse contexto político, que era muito presente na minha vida familiar, a gente tinha assim, lições diárias de solidariedade, de sempre estar olhando para o outro, né? Assim, eu me lembro quando, às vezes, a gente ia sair para almoçar com meu pai e se alguém, por acaso, pedisse alguma coisa, um pedinte mesmo de sinal, né? Você parte do sinal e a pessoa vai lá pedir. Aquilo mexia tanto com meu pai que ele não conseguia mais ir almoçar. Se emocionava tanto, ele mexia tanto com ele, que ele era capaz de ir lá comprar comida e voltar para dar comida para a pessoa, né? Então, a tua fala de dizer que não viveu num ambiente de escassez, de conexão e de solidariedade ao próximo, eu vivi isso no contexto urbano, mas eu vivi, né? Então, e também meus pais me proporcionaram muito também esse contato com a natureza, né? Ele sempre me emocionou. Eu queria trazer um pouquinho o Paulo. O Paulo, acho que tem uma história um pouco parecida com a minha também, no sentido de que você é filho de agricultor, né, Paulo? Sim, meus pais, eu me vi nesse meio termo entre a sua vida, que você disse que viveu numa fazenda, e a da Luciana, que é mais num contexto urbano. Eu sou filho de agricultores, mas já nasci em Fortaleza. Então, assim, eu estava com um pé na cidade e um pé na roça. Só que é diferente que os meus pais, eles não querem a menor conversa com a zona rural hoje em dia. Para eles, aquele ideal de mudança está na cidade. O que eles deixaram para trás no campo ficou naquele saudosismo ou na gastronomia, como eu podemos dizer, comer uma comida mais rústica, isso ainda faz parte da vida deles. Agora, eles nem de longe querem ter a menor sensação de uma vida, porque era uma vida muito precária, né? Que eles ambos viviam no sertão, numa situação onde quando chegava a seca, era seca mesmo. Se você não plantou, não armazenou, se não teve chuva suficiente para você, de fato, ter uma produção para armazenar, você ia ter que caçar comida do canto. E daí também essa grande solidariedade do sertanejo. Porque quem tinha, partilhava com quem pudesse, de modo que garantisse a manutenção da comunidade ali, né? Eu acho que eu tenho muito disso também. De come um, come 10, né? Diz assim. Eu vou fazer uma pergunta assim, fica aberta para vocês dois. Como que a gente pode fazer para inspirar as pessoas a fazer um movimento de conexão que ele não seja com o campo, mas que seja um movimento de produzir mais do que a gente precisa, né? Como educadores e pessoas que tocam uma casa como é a de vocês, que virou um centro cultural e social aí na cidade, como que a gente toca as pessoas para que elas tenham essa consciência de que uma mudança é necessária? Eu acho que a gente está falar disso é falar de um âmbito de mudança de paradigma, né? De uma mudança cultural, né? A lente que as pessoas usam para olhar o mundo, né? Para interpretar o mundo. E a gente vive hoje uma hegemonia de um paradigma que é cartesiano, que desconecta, né? Que
coloca todas as dimensões da vida humana dentro de caixinhas e diz e afirma e diz provar que elas não são conectadas, né? Elas estão ali de formas independentes. Então, eu acho que eu acho assim que o primeiro entendimento é de que a gente está falando de um outro paradigma, né? De uma outra forma de olhar o mundo, que está muito presente nos povos originários, que está muito presente, né, naquelas pessoas que têm uma ligação mais forte com a terra, está muito presente naquelas pessoas que cultivam, né, um aspecto da espiritualidade onde considera a terra como sagrada, né? Então, e aí eu já coloco que como fazer as pessoas enxergarem, né, que é preciso essa mudança, é uma tarefa hercúlea, porque o mundo, a pressão, o sistema, ele é muito poderoso, faz uma força, e tem uma força muito poderosa, né? E assim, eu acho que é um trabalho de formiguinha, né? Assim, eu acho que quando a gente se conheceu, eu particularmente queria mudar o mundo, queria fazer as pessoas compreenderem isso, sabe? E aí, hoje, depois desses 14 anos de estrada, dentro da permacultura, dentro de um trabalho com comunidades, eu acho que dentro, inclusive, principalmente do maior papel que me foi confiado, que é o papel de ser mãe, eu acho que você ter aquilo que a gente estava falando anteriormente, que é empatia e incentivar aquelas pessoas que desejam começar separando o lixo, começar tendo uma alimentação mais saudável, porque é um ato de heroísmo diante do sistema que a gente vive, uma pessoa que decide ter uma alimentação mais saudável, não comer no McDonald's, não só consumir do produto orgânico, é uma atitude heróica, né? Eu acho que hoje a gente vive uma época que pequenas ações, quando praticadas e explicadas, elas podem gerar grandes mudanças, né? Eu particularmente vejo que pessoas diferentes começam a trajetória por decisões diferentes. Mas eu compartilho com você que a gente consegue se negligenciar, mas a partir do momento que a gente tem um compromisso moral e ético de pai e de mãe, algumas coisas afloram com mais vigor e fica mais difícil a gente calar um chamado que às vezes já estava lá dentro, já existia lá um grito por mudança, por alguma coisa dizendo que, olha, essa vida não está muito coerente, olha, isso não é por aí, mas a gente segue e às vezes alienados por várias coisas, né? Expectativas alheias que a gente acha que tem que corresponder a elas. Mas para mim, essa questão da paternidade foi muito impactante mesmo. A partir dos meus filhos, algumas coisas se tornaram muito urgentes para mim, sabe? Compartilho com você. Eu acho que um momento grande da minha mudança, assim, também da minha força de mudar mais coisas, foi nesse momento também de paternidade e ver que eu estava indo numa jornada que os meus filhos provavelmente não teriam as coisas que eu tive na minha infância. Isso para mim foi importante. Como é a atuação de você? Porque o Paulo tem uma história toda assim ligada também com o mundo acadêmico. Como vocês fazem essa ponte, né, de todo esse conhecimento, o mesmo conhecimento da permacultura que é baseada em práticas muitas vezes tradicionais e criou-se um conjunto de princípios e práticas para facilitar, né, as várias áreas em que a gente atua no mundo, mas ela é um pouco complexa de se explicar e transmitir. Como vocês fazem essa ponte? Mas eu tenho esse gene do sertão, né? E junto com a minha criação, eu fui criado no Benfica, que é um bairro quase que no centro de Fortaleza. Então, eu transito muito bem, como diz o Manu Chao, eu tenho os códigos da periferia, né? Então, assim, muitas vezes eu não falo nem de permacultura, não vem ao caso.
Você tem que falar de fato o que a pessoa... Você tem que fazer que a pessoa sinta, né? Trabalhar com sentimento. A educação biocêntrica traz muito disso. De você trabalhar com o sentimento da pessoa. E assim, você tem que muito mais vivenciar do que trazer conceitos. E eu acho que é por aí. Acaba que a permacultura vem a reboque. Ela não pode ser a permacultura ela é muito mais um meio do que um fim, né? Existe uma certa confusão aí, o povo quer fazer a permacultura, quer fazer um PDC e implantar um kit de sustentabilidade depois, um banheiro seco, um teto verde, e acha que já deu. E não, tem muita demanda reprimida aí por necessidades básicas que as pessoas elas precisam muito mais de uma conversa, de uma coisa mais de pé de calçada, de você vivenciar aquela coisa de uma maneira mais íntegra do que muito mais mesmo de conceitos. Eu acho que eu poderia trazer um exemplo, Eurico, do trabalho que a gente desenvolve na escola das crianças, né? Começa que esse trabalho não é um trabalho onde a questão financeira está envolvida, né? É uma permuta. A gente trabalha na escola e as crianças estudam lá. E isso ganha uma dimensão imensa, porque quando não tem a questão do a relação cliente-prestador de serviço. Cliente-prestador de serviço mesmo, né? Isso ganha uma outra dimensão, né? Então, começa daí, é uma outra relação onde a questão financeira é excluída. O dinheiro não é levado em conta nessa relação. E aí, a base desse trabalho na escola, que é a Escola Ágape aqui no Crato, é a permacultura. Mas, como o Paulo falou, a gente não fala de permacultura. Permacultura é a ética, né? A ética, o cuidado com o outro, o cuidado com a terra, a partilha do excedente. Então, a gente procura diluir essa ética da permacultura. Decodificar, né? E decodificar, muitas vezes, numa ação direta entre eu e um grupo de alunos. Eu acho até que você não está diluindo, como você está decodificando e, na verdade, eu acho que você está até depurando, porque, como o Paulo colocou, as pessoas ficam muito apegadas a técnicas e práticas, receitas prontas, né? E eu percebo que o uso dos rótulos, às vezes, ele atrapalha mais do que ajuda. Eu procuro me manter assim. Eu trabalhei muitos anos com inclusão social e eu percebi que dentro de práticas culturais, quanto mais aberta você consegue transmitir uma identidade cultural, quanto mais aberta ela é, quanto mais antropofágica ela é, né? Quanto mais não dogmática ela é, mais fácil fica você incluir as pessoas e mais fácil fica você absorver conhecimentos. Como que você traz essa questão da educação que você participa na escola como educadora, você decodifica ali as questões da permacultura, ensina para as crianças e você faz uma extensão desse trabalho na casa de vocês também, é isso? Isso. A forma, né, de decodificar isso, eu acho que é importante ser dito, assim, tentando conectar as questões ecológicas, da ecologia, da ecopedagogia, né, dentro das disciplinas formais, né? Então, por exemplo, se numa determinada disciplina de energia a gente está falando, ele está falando de energia elétrica, então a gente apresenta outras formas de energias renováveis e que não tenham impacto sobre a Terra. Porque criou-se um consenso entre nós e a direção da escola de que a gente não ia bater na tecla de que nós, enquanto humanidade, nós temos um tempo certo na Terra, porque as mudanças climáticas estão ali, e vamos ter cataclismas e parará. Não, eu acho que isso é um fato e
e está acessível para a maioria das pessoas. O que a gente precisa reforçar é o lado positivo da resiliência humana, que são todas essas outras alternativas de convivência, de conexão com a Terra, que são, inclusive, generativas, né? Então, são essas tecnologias que a gente busca apresentar e conectar com as crianças, né? Com os alunos da escola. E em casa, assim, pessoalmente, eu não entendi a tua pergunta, se tu está perguntando dentro eu vou te explicar. dos nossos projetos profissionais ou da nossa educação em casa, com as crianças. É isso mesmo, assim, na escola, você tem feito um trabalho que, pelo que eu entendi, ele é interdisciplinar, né? São apresentados os princípios e as alternativas sustentáveis e regenerativas dentro do currículo em vários momentos diferentes do currículo. Mas transpareceu para mim, desculpa se eu estiver enganado, que vocês têm um trabalho meio que de centro comunitário também na casa de vocês, cultural e comunitário, né? Onde as pessoas vêm para aprender também. Vocês também ensinam, dão cursos de permacultura, dão cursos de outras coisas também em casa, não é isso? Sim, nós trabalhamos no ensino da permacultura em todos os níveis, desde o acadêmico até o comunitário. Então, assim, nós temos uma caixa de ferramentas, se for para falar conceitos com a massa crítica bem elevada, na academia a gente fala entropias, energia e seja o que for. Se for para falar com o cidadão comum, o agricultor, para falar sobre coisas, a gente fala também, porque a gente permeia esse mundo, esse é o nosso mundo. A gente passeia do mundo científico ao conhecimento popular, se quiser chamar assim, né? Mas não por uma questão de artificial, porque esse é o nosso mundo mesmo. Então, assim, Paulo Freire permeia nossas vidas não só nos livros, mas na vivência, né? Mas acho que o que ele está querendo saber é que não o espaço aqui que a gente mora, se a gente desenvolve, né, algum trabalho, é isso? É isso, porque na comunicação que eu tive com o Paulo, ele fala do casarão, né? Das atividades que vocês têm aí. Casarão é ecopedagógico do Sítio Rosto. Sítio Rosto é a localidade onde a gente mora. Quando a gente estava aqui no Crato buscando uma casa, nós tivemos a honra de ser apresentado nesse casarão antigo, numa zona histórica do Crato, que é no pé da serra, no Lameiro. E por nós já termos essa veia educadora, nós somos educadores natos, esse espaço meio que virou um epicentro de aglutinação de permacultores, de pessoas. A gente está sempre induzindo processos, atividades formativas. Aqui não funciona enquanto um centro comunitário, mas nós estamos abertos para a comunidade. Entende? Aconteceu módulos da especialização em permacultura aqui em casa. Já demos oficina de marcenaria, meliponicultura, de panificação. Então, a gente está sempre criando possibilidades desse espaço estar aberto para essas práticas de partilha. Mas eu acho esse trabalho fenomenal, porque, na verdade, eu acho que esse é o trabalho do centro comunitário. O centro comunitário que está lá aberto para as pessoas chegarem com seus problemas e tentar sair dali com soluções, é uma política pública de cima para baixo. E o que vocês estão construindo é uma política pública horizontal. Vocês têm um conjunto de soluções, uma caixa de ferramentas, como você colocou, Paulo. E mais do que isso, vocês já têm práticas testadas. Em qual sentido? Vocês vivem bem fazendo isso. Eu acho que é isso que as pessoas precisam viver. A gente não precisa de mais e mais e mais acessórios. Porque a gente precisa de mais conexão, a gente precisa de mais saúde e a gente precisa de companhia para conseguir fazer essa mudança. E é um pouco o meu objetivo aqui, essa questão da companhia. Você tocou numa coisa, Paulo, que é a caixa de ferramentas. E a Luciana tocou numa questão que é a questão da escola, de trabalhar com a cultura local, de trabalhar com a questão da interdisciplinaridade, a geografia e tal. Como é trabalhar no semiárido? Porque eu costumo dizer que a gente é colonizado de formas sutis, né? E quando a gente fala de ecologia, principalmente no Brasil, as pessoas pensam sempre na Mata Atlântica,
na região amazônica, né? E as pessoas esquecem que a gente tem biomas específicos como o cerrado, o semiárido e o árido que são muito difíceis de trabalhar, né? Como é que é essa questão de você pegar uma caixa de ferramenta que às vezes tem uma certa expectativa das pessoas, né? Porque trabalhar em outros biomas, e você tem que trabalhar no semiárido, que, como eu falei, é um ambiente que não perdoa muito erro, né? Eu acho que tem assim, dois esclarecimentos assim, que a gente precisa fazer, né, antes de responder a sua pergunta. A primeira é que a região do Cariri, que é onde está o Crato, ele é considerado um oásis no sertão nordestino, né? Ele é um enclave assim, de uma biodiversidade imensa, né? A gente tem uma floresta aqui a 2 quilômetros que tem espécies da Mata Atlântica, espécies do Cerrado, né? Foi a primeira floresta institucionalizada aqui no Brasil. E muitas fontes de água. Então, exclusivamente no lugar onde a gente está, existe uma abundância, uma generosidade da natureza muito grande, né? O povo aqui, se você falar de sertanejo, eles não se reconhecem. Aqui é meio que um povo da floresta, que é uma anomalia em meio ao sertão. A gente está numa zona de uma chapada que ela aflora. Aonde você descer aqui é sertão brabo, só que aqui tem essa peculiaridade, por conta da altitude, criou-se um brejo, né? Um brejo de altitude. Então o povo daqui é um povo serrano, mesmo estando em meio ao sertão, mas eles não têm essa característica do sertão. Você acredita? É uma eu não conhecia. Você falar que o pessoal aqui é sertanejo. Então, o pessoal do Crato não é sertanejo. Não. É cratente. E aí, essa abundância assim, de natureza, né, cria-se, que é muito bonito, assim, uma reverência orgânica que as pessoas aqui têm à natureza, né? Então, assim, a gente tem, o Paulo, por exemplo, construiu uma bacia de respiração num assentamento, né? Um assentamento rural, se chama assentamento da Ilha Abril, né? E foi muito fluida como é que eu posso dizer, o processo de sensibilização, porque as pessoas compreendiam, assim, com muita facilidade, a explicação do porquê de se implantar uma bacia de evapotranspiração e não fazer simplesmente uma fossa normal, como é feito comumente. Uhum. Eles entendiam as conexões ecológicas, né? E as possibilidades de geração inclusive de comida, a partir da construção de uma BET. Então, esse lugar, a gente está falando de um lugar peculiar. E aí, a gente vai falar do sertão. É o lugar que vocês atuam e é super válido a gente compartilhar, porque essa diversidade de biomas e culturas faz parte do aprendizado. Eu, por exemplo, não sabia. Eu convivi em alguns lugares no Ceará, em alguns lugares no Rio Grande do Norte, que são lugares bem secos, mas não conhecia essa peculiaridade do Crato. Só um parênteses do que você estava falando, quando a gente consegue fazer o que o Paulo falou, que é adequar a maneira com que a gente trabalha o conhecimento ou transmite ele, faz muito sentido para todo mundo essa coisa de você ligar os ciclos como a natureza faz. Então, uma bacia de evapotranspiração, você pega a água negra da casa, o esgoto da casa, blinda um terreno para que aquilo ali não vire uma estação poluidora e produz em cima daquilo ali ou uma paisagem verde, que pode ter uma função simplesmente estética, ou que pode ser de produção alimentar, um ciclo de bananeiras ou o que for. E eu vejo que a pessoa que está mais conectada ainda com a natureza e com o ambiente rural, ela entende isso como natural. Quem se espanta com isso são as pessoas que foram criadas na cidade, acostumadas a exportar o seu esgoto para outro lugar e não entrar em contato com ele. A pessoa que mora no ambiente rural, especialmente o pequeno produtor, ele lida com o lixo dele
e com o esgoto dele diariamente. Ele não pode ignorar, ele não pode se dar o luxo de dar descarga ao cocô dele com 10 litros de água potável e mandar para outro lugar e simplesmente esquecer, né? Então, eu acho muito válido quando se trabalha com essas pessoas, porque eles traduzem para a gente, com muita naturalidade, como é que o conhecimento tem que ser passado. Essa questão de ligar o ciclo e fazer com que o recurso fique no lugar, gerando ainda mais recurso, faz todo sentido para quem vive em um certo grau de isolamento. Exatamente. E aí, a outra consideração que eu quero fazer é que, assim, tem uma frase, eu não sei, vou pecar aqui agora, eu não sei exatamente de quem é, mas diz o seguinte, que o sertanejo é, antes de tudo, um índio. E, sendo assim, a gente considera que, sendo índio, tendo essa raiz indígena, ele tem uma forma de conectar com a natureza que tem tudo a ver com a permacultura, por exemplo, que é da observação da natureza. E aí eles têm, aí a gente encontra aqui no sertão nordestino, aqui no Ceará, por exemplo, o encontro dos profetas da chuva, por exemplo, em que aquelas pessoas que fazem previsões das chuvas do ano, a partir, observando se a formiga fez a entrada do formigueiro virada, né? E observa se o João de Barro construiu. Então, pelo fato do Nordeste, do sertanejo, ter essa raiz indígena, que o fato de ter essa raiz indígena guarda uma conexão e um conhecimento da natureza que a maioria não tem, então ele consegue ter inclusive uma ética de convivência que eu acho que eu tive uma experiência com uma comunidade em Xadá. A gente foi levar a permacultura para lá, sertão, e eu muito mais aprendi do que deixei alguma coisa lá, de permacultura. E agora, mais recentemente, muito mais recentemente, com uma tribo indígena aqui no Pernambuco, o Chucurudururubá, em que eles têm uma relação de ética com a terra que é belíssima, né? A gente precisa recuperar, né? Porque isso é uma habilidade de todos nós, assim. A gente, na verdade, a gente vive numa cultura que ela faz um esforço muito grande para nos tirar essa conexão, porque todos nós temos essa conexão. Com relativamente pouco treino, a gente consegue voltar a reconhecer esses padrões, né? Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, Eurico, falando dessa peculiaridade aqui do Cariri e falando de que o sertanejo é, antes de tudo, um índio. Mas é porque eu só queria completar com um aspecto que, na verdade, a dificuldade de se conviver com o sertão, ela não está na peculiaridade ambiental ou climática da região, mas sim nas políticas aplicadas aí, que é a política de combate à seca, a política não de convivência. E aí hoje se vê um fortalecimento, e aí eu poderia citar diversas organizações não governamentais e a própria academia atuando nesse viés da convivência com o semiárido, muito a partir da valorização do conhecimento tradicional, que eu reforço é indígena, né? Eu acho, respondeu sim, e eu acho que para a gente talvez fazer um resumo assim, né? Nesses ambientes onde a natureza talvez seja um pouco mais severa, né? Ainda existe abundância, é o que você está colocando. Se você procurar com as várias culturas populares, as várias práticas que eles têm, e fazer um conjunto dessas práticas que é apropriado àquela região, aquele clima, né? Você vai ver que
agindo em harmonia e usando essas práticas que foram desenvolvidas, às vezes, por comunidades e povos relativamente diferentes, a gente consegue criar abundância mesmo num lugar onde a pessoa que vem de fora enxerga seca, a pessoa do lugar enxerga, tem alimento, tem comida, tem biodiversidade, tem a questão da gente não conseguir olhar com o olhar de quem está ali, né? Eu trabalho com desenvolvimento comunitário e uma das coisas que a gente tem muita dificuldade no desenvolvimento comunitário é essa questão de chegar em determinado lugar com uma política imposta. Quase sempre é receita de fracasso. Uhum. E quando eu falo das pessoas... Isso não é diferente para a permacultura, viu? Já vi inúmeros projetos de permacultura não dar certo porque acha que está chegando com a solução. Fala um pouquinho para a gente dessa experiência, Paulo, por favor. Eu acho importante para as pessoas, porque muita gente está se formando como designer e educador em permacultura e às vezes a pessoa sai até imbuída de muito boa vontade, mas acha que vai chegar com solução em todos os lugares, né? Conta pra gente, compartilha com a gente essa experiência sua. A gente trabalhou por algum no sertão do Quixadá. O sertão do Quixadá, eu acho que é uma das zonas do epicentro da seca aqui no sertão mesmo, do Ceará, né? E aí, lá não tinha reservatório de água, barreiro, açude, nem cisterna tinha. O público, a ZONG, nem lá tinha chegado ainda com a cisterna. E aí, a gente estava recém-formados permacultores, né? Fomos convidados a trabalhar num projeto lá por meio do ONG e achava que o banheiro seco ia ser a solução da lavoura. O que óbvio, vamos pensar, não tem água, eles estavam precisando de banheiro, porque antes eles faziam as necessidades no mato. E na roda, né, de conversa, eles pediram banheiro. Nós entendemos que o banheiro seco era o mais óbvio. Se não tinha água, né? Foi um fracasso total. Antes cagar no mato do que um banheiro seco, uma coisa que totalmente avessa à cultura dele. Eu incorporar uma edificação junto à minha cozinha, onde eu vou cagar e vai ficar ali compostando por um período. Não, é um absurdo isso. E aí foi feito... A mudança de paradigma fica muito longe, né? Totalmente. E depois a gente entendeu, foi muito maluco, assim, porque depois a gente entendeu que para eles o ideal inclusive significava dentro dos códigos da comunidade uma mudança de status, ascensão social, de você ter um banheiro e você apertava um botãozinho e dava descarga. Para eles isso tinha muito mais significado do que o banheiro. Não funcionou. Olha, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque a gente já viveu várias coisas, a gente aprende com as culturas populares, etc, etc. A gente passou por um movimento urbano e a gente entendeu por estudo, por realização pessoal, que a gente vai entrar, e já estamos nela, numa era de escassez energética. E a gente quer trazer mudanças de volta. Mas para algumas pessoas que não fizeram essa trajetória, a gente não pode querer que o objetivo de vida e os valores deles sejam iguais aos nossos. É muito difícil. Exatamente. Existe uma... Paulo Freire chama de invasão cultural, né? Existe uma palestra gravada do Bill Mollison, que ele fala, olha, eu entendo para as pessoas que têm a dificuldade com a água e tal, o banheiro seco. Isso é ele falando, né? Mas, assim, eu não vejo muita... Ele quis dizer o seguinte, eu não vou conseguir citar ele literalmente, mas o que ele quis dizer é o seguinte, que ele não vê tanta necessidade de se implantar banheiro seco em todos os lugares. E aí ele faz uma ressalva, olha, e é importante dizer o seguinte, que quando a gente começou a usar a descarga, a gente eliminou mais de 70% das doenças transmissíveis no esgoto. Então, essa mudança teve por trás dela um melhoramento de saneamento enorme. Agora, se a pessoa faz questão de ter descarga, aí tudo bem, vamos fazer uma cisterna, vamos usar a água cinza do chuveiro para dar a descarga no dejeto de água negra e a gente arruma outras formas, mas chegar com a solução pronta e querer que as pessoas adotem porque a gente está dizendo que é melhor para elas, muitas vezes não funciona, né?
por mais que elas sejam E aí, por mais que elas sejam contextualmente viáveis, às vezes elas não são isso, culturalmente viáveis. culturalmente viável, isso. E isso também me fez perceber, assim, pessoalmente, eu acho que tem uma questão de você cuidar da alteridade das pessoas, né? De que ali existe, inclusive, uma escolha, né? Que deve ser respeitada. Eu compartilho com vocês e assim, eu sempre procuro me posicionar de uma forma que respeite, vamos dizer assim, meu avô gostava de dizer, rapaz, essa pessoa vem de onde? Quando ele falava ela vem de onde, ele não estava falando físico, não, ele estava o que ela está pensando, né? Meu filho, quando você for conversar com uma pessoa, procure saber de onde é que ela vem de onde? Aí eu perguntava assim, como assim, vô? Ela vem de onde? Eu vou saber onde é que ele... Não, meu filho, o que ela está pensando? Porque às vezes você fala uma coisa, ela entende outra. E o meu avô era uma pessoa muito, era não, ainda é, mas agora ele está muito velhinho, mas ele era uma pessoa muito calada. E as pessoas tinham dificuldade de entender ele porque ele ficava calado, balançando a cabeça, assim, sabe? Aí eu perguntei, ô vô, você não está prestando atenção, não, vô? Não, meu filho, eu estou prestando atenção, por isso que eu estou calado. E quando ele falava, aquilo parecia uma bomba. Porque quando ele falava, tinham dois efeitos. Um, a quebra do silêncio, e ele não desperdiçava a palavra, né? Então, quando a gente passou por vários processos, eu vou falar dessa questão cultural, né? A minha mãe foi uma das filhas que teve muito contato com ele e ela voltava para a fazenda sempre tentando trazer novidade. Aí, a primeira novidade foi uma geladeira a gás. E ele falava assim: minha filha, adorei o presente, vou usar com certeza, mas eu posso continuar guardando a minha carne de porco na banha? Porque se a geladeira não funcionar, como que eu vou fazer? Aí, assim, ele trabalhava uma questão que eu demorei muitos anos para entender. Aí, passou um tempo, conseguimos levar a eletricidade para a fazenda. Ele tinha um sistema de cisterna aquecido no fogão a lenha. E aí, nisso aí, a gente já trouxe também um fogão a gás. E ele falou assim, minha filha, a sua mãe adora o fogão novo, fogão a gás, mas eu quero manter o fogão a lenha. Eu vou chegar no ponto cultural, vocês vão entender. Aí chegou o chuveiro elétrico. E ele falou, gente, tudo bem, eu gostei muito do chuveiro elétrico, mas eu posso manter a minha serpentina? E eles faziam tudo muito democraticamente. Ele perguntava, porque existia também a questão da doação da minha avó, que ficava muito sacrificada com a vida na fazenda. Mas assim, ele criou uma redundância. Tudo bem, eu tenho um chuveiro elétrico, mas eu não abro mão da serpentina. Tudo bem, eu tenho um fogão a gás, mas eu não abro mão do meu fogão a lenha. Tudo bem, eu tenho a geladeira, mas eu não abro mão de fazer minha carne de charque ou de, né? E hoje é engraçado, porque o meu irmão, que é 15 anos mais novo do que eu, trabalha com bioconstrução, está voltando a fazer o que o meu avô não quis abrir mão de fazer. E que a família praticamente obrigou ele a largar a mão. Não, isso dá muito trabalho, não, isso daí é muito trabalhoso. Não... E hoje a gente está tomando a consciência de que aquele trabalho é um trabalho necessário. Porque não ter aquele trabalho implica que o preço ecológico vai ser pago em outro lugar. E é a questão da externalidade que as pessoas não entendem às vezes, e que quando eu trabalho com educação em permacultura e qualquer outra prática regenerativa, uma das coisas que eu tento explicar mais é a externalidade. Eu falo, se você não está lidando com o problema aqui, esse problema vai ser tratado em algum outro lugar. Então, não passa adiante, porque não é assim que a gente vai resolver. E com isso eu consegui resolver um pouquinho dessa questão da invasão cultural. Assim, então tá, então vamos pensar uma solução junto. Qual que é a solução aqui adequada para o lugar? Mas a gente tem que resolver ela aqui. Vamos fechar aquela questão da gente ligar os ciclos, né? Os ciclos de nutrientes, os ciclos energéticos, os ciclos sociais, os ciclos... Aí quando você explica ligar os ciclos, é aquilo que eu falei mais cedo. É muito raro a pessoa não se conectar de imediato. Ah, eu entendi. Eu tenho que fechar o ciclo. E aquilo passa a ser prática local. E aí vai adiante. Inclusive, Eurico, Pode falar. quando você fala do seu avô e fala que o seu irmão retoma uma prática do seu avô, esse é um dos princípios, assim, primeiro do movimento da transição, que a gente estava falando anteriormente, né? Que o movimento, ele tem
12 princípios que são, na verdade, sugestões, porque também um dos princípios é de que cada realidade é uma realidade que vai construir esse movimento por uma pegada ecológica menor, uma maior resiliência, né? Vai construir coletivamente, mas ele tem por base esses 12 princípios, e um desses princípios é escute os mais velhos. Porque eles sabem lidar com eles não viveram a era do... eles guardam essas soluções, né? Eu ia falar isso agora. Esse é um princípio. Sempre trabalhar, quando se vai trabalhar com universidade de educação, sempre trabalhar com os mais velhos, ouvir os mais velhos, né? Eles têm chaves importantes. Eu ia comentar o seguinte, sobre os cidades em transição. Uma das razões pela qual esse princípio foi incluído é o seguinte: a transmissão do conhecimento que traz a resiliência, ela tradicionalmente, na maioria das sociedades, ela era transmitida de geração para geração, mas muito comumente existe um salto de uma geração, que é o avô ensinando para o neto, e não o pai ou a mãe ensinando para o filho ou para a filha. E a razão disso é uma razão natural, é porque a pessoa que já está mais velha, ela já está com energia, com menos energia física, e ela está mais presente no laço familiar. E essa quebra de geração dos cidades em transição, ela tem um impacto muito grande nos países de primeiro mundo. Eu vou dar um exemplo prático para vocês aqui da Austrália. Raramente você encontra um jovem aqui que saiba cozinhar, porque você aprende a cozinhar em família. Você aprende a cozinhar com a sua mãe fazendo um pão, com o seu pai fazendo alguma coisa na cozinha. Se não tiver o ingrediente afeto, convívio, você perde aquilo. Então, hoje, parte da epidemia que se vive na Austrália, uma epidemia de sobrepeso e doenças relacionadas como a diabetes tipo 2, doenças coronárias, etc., etc., são doenças que vêm do fato de que as pessoas não sabem mais cozinhar. Então, elas compram tudo processado. E, com isso, estão sujeitas a todas as injustiças e sacanagens do sistema. Ou seja, elas pagam para ser envenenadas. Cheio de açúcar, cheio de conservante, cheio de químico, glutamato de sódio e assim vai. Então, assim, reconectar o conhecimento de geração para geração é uma preocupação que a gente tem que ter, com certeza. O Paulo participou e foi cofundador do Núcleo de Estudos e Práticas Permaculturais do Semiárido. Isso foi uma iniciativa que foi feita dentro da academia, né? Foi. Luciana também participou. Tanto eu como a Luciana, acho que com uma diferença de um semestre, entramos na mesma universidade, a Estadual do Ceará, cujo campus é um campus meio semi-rural. Então, lá era bem apetitoso para praticar permacultura, né? Legal. A gente já nesse anseio de ter essa vida mais íntegra, mas como morávamos no Benfica, que era uma coisa bem no centro da cidade, o campo funcionava como o nosso quintal, era a nossa segunda casa. Vira um laboratório de experimento, né? Exato. E aí, em conversa com alguns amigos que também lá estudavam, fomos apresentando a permacultura, meio que fazendo aquele trabalho de cooptação, né? Você conhece a permacultura, apresentando de um por um. Até que a gente foi conversar com o professor panamenho, Oriel Herrera Bonilla, que ele já era um entusiasta do bambu. Numa dessas conversas com o bambu, falando da permacultura, e ele, por ser do laboratório de ecologia, de pronto ele acatou a ideia de montar esse núcleo. E aí criamos essa unidade acadêmica, totalmente regulamentada na universidade, atendendo todos os preceitos burocráticos. E aí virou um núcleo consolidado que até hoje ele existe, embora a gente esteja distante geograficamente da capital 500 quilômetros, a gente está sempre mantendo vínculo. Sempre que vai a Fortaleza, a gente passa lá. É um núcleo que tem uma parcela significativa como é que eu posso dizer? De representatividade na formação de permacultores aqui no Ceará, porque ele já impulsionou várias formações, nós lá temos meio que um polo todo de formação de permacultores mesmo, sabe?
captando recursos, projetos CNPq, Banco do Nordeste, sempre na perspectiva de estar formando novas pessoas. Muito mais na formação de permacultores do que com o trabalho de assistência técnica mesmo, apesar de termos feito alguns. Deixa eu te fazer Mas uma o pergunta. mote maior é formar novos permacultores. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como se dá a formação desses novos permacultores? Ela se dá por meio de um processo acadêmico ou é um projeto de extensão onde a comunidade pode vir e Sim. receber? Lá é uma unidade legalmente instituída, academicamente falando, mas não se restringe à comunidade acadêmica de estudantes. Ele é aberto, funciona como um sítio dentro do campus, né? E ele tanto tem uma formação vivencial do dia a dia, do manejo da unidade, de cultivo, de poda, de construção, a vivência prática da labuta de um sitiante, quanto da formação mais do ponto de vista academicamente também falando, porque lá sempre estão trazendo pessoas para dar cursos, se promove pesquisas no âmbito mesmo, pesquisa chancelada com todo o curso científico. Assim, é um núcleo que passeia pelos vários mundos. Embora esteja na academia, ele não é um núcleo que se resume a uma vida acadêmica. Paulo, deixa eu te Então, perguntar assim, uma coisa. Ele é uma parcela da sociedade. Ele faz parte, podemos dizer assim, dos muros transponíveis da universidade. Ele dá a sua contribuição. Faz uma ponte com a comunidade local e traz para... Sim, a gente, inclusive, por um momento, a gente tinha um trabalho de permacultura urbana lá no entorno para tentar trazer essa produção de alimentos mais para dentro da cidade, né? Tem algumas favelas no entorno lá. Apesar de que num desses trabalhos, eu e a Luciana chegamos a ouvir de uma pessoa de que eles tinham saído da favela, mas a favela não saía da gente. Assim, as práticas, esses cadeados que estão na cabeça das pessoas dentro dessa vida da escassez, né? Eu tenho uma preocupação, que a gente tocou nela um pouquinho mais cedo, e eu queria voltar nela agora que a gente está gravando, que é o seguinte. Desse núcleo saiu também o curso de graduação, não saiu? Ou foi o curso de especialização? Pronto, saiu a especialização. A Luciana é uma das principais indutoras desse curso. Moveu mundos e fundos para que ele acontecesse. Qual é o perfil das pessoas que têm procurado esse curso de especialização? Olha, na época, são pessoas que já têm uma conexão com a necessidade de uma mudança que eu digo que é paradigmática, né, dentro de suas práticas profissionais, porque a seleção foi bastante aberta, mas eram pessoas assim que tinham a certeza dentro de si que era preciso haver uma mudança, né? Agora, também nesse outro curso de especialização que foi feito aqui no Cariri e no PDC, que a gente ajudou a organizar, né? Organizou com outros atores, são pessoas que enxergam na permacultura uma possibilidade concreta de realizar mudanças, né? O sistema já não, o meio... Eu conversei com o Paulo mais cedo, Luciana, e assim, eu realmente tenho algumas opiniões contraditórias minhas com relação ao universo à permacultura dentro do universo acadêmico. A maneira com que o Paulo colocou o projeto para mim e ele explicou, e eu concordo, essa é a parte que eu mais concordo, que é assim, a gente usar uma infraestrutura pública, usar aquilo ali para propagar, treinar e educar as pessoas nas práticas que vão trazer resiliência para um futuro de escassez energética, que a gente já está entrando nele. Essa parte, eu não tenho dúvida dela. O meu receio, e eu não sou contra, eu só tenho uma ressalva, é que a gente cria aí uma hierarquia e que o Paulo muito bem colocou, a gente tem que tomar cuidado de não nos tornarmos academicistas, cientificistas, né? A gente conseguir transitar nesse meio, mas usando o meio para multiplicar e não para elitizar. E essa preocupação eu compartilhei com o Paulo mais cedo,
eu tenho porque eu tenho visto que a partir do momento em que se criam diplomas oficializados pelas instituições de ensino, a sociedade como um todo, e aqui eu não estou falando das pessoas que já estão envolvidas nessas práticas alternativas, a sociedade como um todo, que está mais alienada, mais inserida na lógica da sociedade de consumo, tende a discriminar quem não tem aquele diploma, ou quem não tem aquela educação formalizada. E essa é a minha preocupação, porque dentro da nossa caixa de ferramentas, como o Paulo coloca muito bem, a permacultura é uma opção, a gente tem outras. E eu acho importante que elas sejam ensinadas como a permacultura foi ensinada na década de 80, na década de 90, de maneira anárquica. Núcleos que se propagam e que não tem muito cabeça. A coisa é meio sem cabeça, você não consegue achar, ela vai se propagando, e com isso... Agora, deixa eu te falar uma coisa. Pode falar. Essa especialização, ela era subproduto de um projeto maior. Ela não era o fim fazer a especialização, ela foi um meio. A gente já havia trabalhado, houve uma criação da unidade de conservação em Fortaleza, da Sabiaguaba, e a gente trabalhou no plano de manejo dela e colocamos a permacultura como uma das ferramentas de manejo da unidade de conservação. E aí conseguimos captar um projeto junto ao Grupo do Nordeste para fomentar o desenvolvimento integral na comunidade do entorno da unidade de conservação. Uhum. E aí pensou-se em trazer o Gaia, pensou-se em trazer formações, em possibilidades que essas pessoas que moravam no entorno, comunidade de pescadores, a sociedade civil como um todo, pudesse manejar aquela área para tentar criar um ecobairro na zona urbana, periurbana de Fortaleza. A ideia era criar um ecobairro. Uhum. E aí a universidade entrou na parceria e pensou, rapaz, isso aqui a gente poderia transformar essa capacitação numa especialização para quem é graduado. Então, a formação, ela visava o conselho gestor da unidade de conservação e quem tinha nível superior ia poder ter a oportunidade de ter o título de especialista. Mas a especialização, ela não surgiu com a ideia de fazer a especialização, ela veio a reboque. Só para deixar claro. E esclarece para a gente, Paulo, por favor, essa especialização era uma especialização em permacultura? Especialização em educação e permacultura para as unidades, para manejo de unidades de conservação. Esse era o mote. E eu vou quebrar um pouquinho para o ouvinte. A unidade de conservação que você diz é uma área de proteção ambiental. Exato. Institucionalizada legalmente, né, no Brasil, né, através do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E aí a gente volta à questão do desenvolvimento comunitário e da educação socioambiental, né? A gente precisa reconhecer que a preservação não se dá com a exclusão do ser humano, ela se dá com a inclusão dele e com a educação, a alfabetização ecológica dele dentro daquele sistema específico. Genial. Não, eu não sou contra, viu, Paulo? Eu só levanto... Mas Eurico... Eu levanto algumas questões porque é só pela preocupação de acesso que as pessoas têm que ter à permacultura. E, como o Paulo falou... Mas essa sua preocupação, a todo tempo, era uma preocupação nossa também. Porque ainda é. Porque a gente vem nessa labuta da permacultura há alguns anos, aí depois a gente ficava pensando, será que nós não estamos dando um tiro no próprio pé, formando esses especialistas em permacultura e a comunidade de permacultores que já existe? Depois vai ficar a revelia do processo, porque tem especialista em permacultura. Isso era uma questão que a todo momento era debate sendo travado sobre essa questão. Mas Eurico, tem uma coisa que, assim, só um rápido parênteses, desculpa te interromper. De forma alguma, pode ficar à vontade. Eu acredito que é o que o Boaventura de Souza Santos fala, né, da importância da descolonização do saber, porque a permacultura tem muito do conhecimento tradicional, né? Ele alia as novas tecnologias ao conhecimento tradicional, ao conhecimento dos povos tradicionais. E o Boaventura de Souza Santos, que é aquele sociólogo português, ele fala da ecologia dos saberes, né? Da importância e da descolonização do saber, que é essa hegemonia desse saber acadêmico, formatado, metodológico, né? Que o une como sendo
considerado válido dentro do meio, né? Ele precisa se curvar a um conhecimento que foi construído milenarmente, né? Então, dentro da academia, eu acho que a academia, as universidades, eles têm um papel muito importante. É geração de conhecimento. Com certeza. E aí, quando a permacultura ela entra dentro da academia, é uma porrada na cabeça daquelas pessoas. Eu quero só fazer um convite a uma reflexão. A permacultura, ela não entra na academia. Ela saiu da academia. Sai da academia. Olha só. Quando ela retorna, né? Quando ela retorna à academia. A minha brincadeira é pelo seguinte. O Bill Mollison, ele foi um dos co-criadores da permacultura. Ele trabalhou num departamento de geografia, de ecologia e tal, e ele criou uma cadeira, não existia, que era eu não vou lembrar o nome específico, mas era alguma coisa como assim, como existe a psicologia social, ele criou uma coisa assim, psicologia ecológica, enfim, era uma combinação de áreas psicologia ambiental que não existiam antes, mas ele juntou com a psicologia. E aí, eu acho genial que quando você estuda a fundo as questões da permacultura, como ciência de desenho, ele deixou bem claro dentro do conteúdo esse alerta. Use a ciência como uma das formas de validação do conhecimento, não como a forma. Uhum. E eu acho isso genial, eu acho a academia super válida. Eu só bato sempre nessa tecla de que a gente precisa, por exemplo, vou dar um exemplo, a gente precisa trabalhar para a horizontalização da transmissão de conhecimento. Eu sou professor de educação física, foi a minha primeira formação, e como eu conversei com vocês mais cedo, eu sou mestre de capoeira, trabalho com capoeira há muitos anos também. Quando o Conselho de Educação Física quis regulamentar as práticas de danças, artes marciais, etc., houve de imediato uma exclusão e uma hierarquização do reconhecimento dos mestres mais antigos, que muitos não tinham nem o primeiro grau completo, mas têm um saber específico enorme. E eu fui contra, mesmo como educador físico, eu fui contra. Eu falei, olha, não, eu briguei com o Conselho de Educação Física, na época em Brasília, eu falei, não, vocês estão desrespeitando o saber popular, tradicional e específico. O papel nosso acadêmico não é excluir essas pessoas, é ver o que elas têm para contribuir dentro da nossa área. E essa é a minha preocupação, é só para eu me explicar, né? Eu tive um papo com o professor Arthur Nani, que está fazendo pelo mesmo processo, está criando o curso de graduação em permacultura na Universidade de Santa Catarina. E foi um papo muito interessante como esse nosso, e ele falou assim, mas então você é contra? Não, não sou contra. Eu sou a favor, mas eu sou a favor com algumas ressalvas, de que as pessoas saiam dali tendo passado por um processo de formação que eduque elas sobre o papel delas, que não é um papel vertical, de chegar com soluções. É um papel de sensibilidade, de chegar reconhecendo o conhecimento do outro e vendo como que a gente pode se complementar e como que a gente pode somar. Enfim, só para me explicar, porque eu não sou contra, só uma ressalva. Gente, vocês têm algumas coisas interessantes que eu gostaria de cobrir também, porque a gente está precisando dar uma fechada assim, né? O Paulo comentou sobre a questão do uso da permacultura como um instrumento de gestão de áreas de proteção ambiental, e teve também a questão de uma expedição, né? É uma expedição científico-permacultural aí no... Foi um projeto aprovado pelo NEPSA, né? O Núcleo de Permacultura UES, junto ao CNPq, que era visitar as experiências de permacultura no contexto do semiárido, né? Do Nordeste, aqui do Brasil. Então, foi tudo de forma gratuita, né? As pessoas que participaram não foi só dos núcleos,
porque o Neto, não sei se o Paulo comentou, ele sempre tinha essa preocupação de fazer a captação e fazer a partilha do excedente, convidando pessoas de outras áreas que atuam ainda hoje com permacultura no estado do Ceará, mas que não eram vinculados formalmente nem à universidade, nem ao núcleo, né? Então, essas pessoas foram junto também, e aí a gente visitou algumas experiências assim, bem marcantes aqui do Nordeste com permacultura. Esse projeto ele foi submetido em parceria com o Instituto de Permacultura da Bahia. Então, eles meio que co-criaram junto com a gente fez um roteiro conjunto, aí fomos na Marcha Hanse, fomos aqui em algumas experiências no Pernambuco, visitamos o projeto Policultura no Semiárido e fomos até a Chapada Diamantina, lá ao sul da Chapada e Rio de Contas. Foi uma viagem bem rica, não uma viagem, foi uma viagem, né? Deixa eu só fazer uma pergunta, parênteses, Paulo. Quando vocês visitaram a Marcha, ela já estava trabalhando com o gerenciamento holístico? Cara, eu posso ser bem sincero, a Marcha, ela traz tantos conceitos novos que se você passar um dia com ela lá, você sai com uma outra cabeça. A gente passou 4 dias, eu não me lembro dessa palavra não, ela trabalhava muito com agricultura intuitiva, com visualização criativa, kinestologia, radiestesia. Mas o gerenciamento ecológico com essa nomenclatura mesmo explícita eu não me lembro. A gente teve lá em 2010. Talvez já tenha passado, seja uma coisa um pouco mais recente. Ela tem aplicado lá e ela tem feito um comentário que eu acho muito pertinente, que é o seguinte: a gente precisa fazer os nossos projetos específicos de cada lugar, né? de cada clima, de cada topografia. E ela tem usado o gerenciamento holístico, que é uma plataforma criada por um biólogo do Zimbábue, o Alan Savory, e ele trabalha com a recuperação de terras degradadas no clima árido e semiárido, usando a pecuária. E eu vi recentemente um trabalho dela onde ela compartilhava isso, falou assim: olha, aqui é tão seco que não dá para a gente criar floresta da maneira que o pessoal que está criando floresta nas regiões úmidas. Eu preciso do manejo animal. E essa sensibilidade, humildade e reconhecimento eu acho importante, porque, de novo, a gente é colonizado de forma sutis. Eu vejo muita gente querendo impor a questão do veganismo, do vegetarianismo, como vamos colocar assim, como um estágio moral mais elevado. E eu acho que isso é uma coisa de escolha pessoal, que é super válida e super legítima, mas que quando a gente trata de desenho para a produção agrícola, para fortalecer o pequeno produtor, e principalmente quando a gente leva em conta as considerações climáticas, como a Márcia falou, muitas vezes você não consegue fazer sem o uso do animal. Ele precisa estar presente no desenho. Enfim, isso foi só uma pergunta. Eu acho, para voltar à questão da expedição, Paulo e Luciana, eu acho muito importante essas iniciativas que estão aparecendo no Brasil com apoio do CNPq, com apoio de pesquisa, envolvendo protocolos ou princípios ou conhecimentos da permacultura. Porque eu acho que a permacultura tem muito para somar no movimento crescente de agrofloresta que a gente tem aí no Brasil. Ela tem muito para somar, inclusive no movimento agroecológico, mas ela, por alguma razão, ficou um pouco para trás no reconhecimento acadêmico. Quando você fala de pesquisas e de apoio, a agroecologia está sempre à frente, a permacultura quase nunca é citada. E eu acho que esse trabalho de vocês, assim como o trabalho do Arthur e de outras pessoas que têm trabalhado com seriedade dentro da academia, ele tem esse papel muito importante de divulgar a permacultura como uma ciência de projeção de espaços, de produção, de estruturas invisíveis, socioeconômicas, dentro do ambiente acadêmico. Eu fico à disposição de vocês para desdobramentos futuros de entrevista, para a gente abordar casos e assuntos mais específicos, mais focados, se vocês quiserem. Deixo o espaço aberto para vocês. E queria pedir para vocês, se as pessoas do Ceará, da região de vocês, quiserem um apoio para começar essa jornada de mudança
essa jornada de impacto positivo nas pequenas ações que a gente tem no nosso dia a dia? Como que elas encontram vocês? A gente tem uma página no Facebook, que é a Maloca Escola de Permacultura. Também tem uma página no Instagram. Nosso e-mail. Permacultura Cariri, Com K. @gmail, Cariri com K e Y no final, @gmail.com. Perfeito. Gente, eu vou tomar a liberdade de divulgar essas coisas na descrição do vídeo e, na medida do possível, quando o áudio for veiculado, eu vou colocar também, tá? Eu queria agradecer muito o tempo que vocês me deram, a atenção que vocês me deram. Não é todo dia que a gente tem a oportunidade de conhecer e aprender e trocar ideias com pessoas tão sensíveis, tão coerentes e tão engajadas no mundo que a gente tem hoje. Obrigado. A gente que agradece, assim. Na verdade, a gente fica um pouco meio sem jeito, falando um pouco por mim, porque isso, como eu te falei antes, é um compromisso, assim, inclusive com a minha ancestralidade, mas a gente que agradece, a gente se sente honrado. A gente está ligado aí agora e nessa missão que a gente está, Luciana, a gente não tem mais opção, não. A gente tem que se expor um pouco mesmo, sair um pouco da zona de conforto e fazer isso que vocês fizeram agora. Vocês têm muito conhecimento para passar e no que eu puder ajudar, eu vou fazer a minha parte. Se as pessoas quiserem entrar em contato comigo para sugestão de pauta, entrevistas e a gente continuar o contato, é info@euricoviana.com.br. Eu deixo para vocês também na descrição, a gente continua em contato, tá? E essa foi a entrevista com a Luciana e o Paulo. Para usar as palavras da própria Luciana, um exemplo de heroísmo cotidiano, uma inspiração para outros que precisam acordar e escutar o seu chamado interno e construir esse mundo mais harmonioso com Gaia. O e-mail de contato deles para consultorias, cursos e vivências você encontra nas notas do programa no euricoviana.com.br. E fica antenado porque na próxima semana eu converso com outro casal de permacultores que também tem uma história muito bonita, que também se dedicam ao ensino e prática da permacultura como um norte de vida. É o Sérgio Pamplona e a Mônica Carapeço. Eu sou Eurico Viana, vou ficando por aqui. Se você tem curtido o trabalho do Impacto Positivo, se inscreva no canal, deixe seu e-mail no website e faça o favor de compartilhar nas mídias sociais, porque mudança boa a gente faz em boa companhia.